pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guto e hoje estou trazendo para vocês um vídeo um pouco diferente, né? Depois de tanto tempo ter ficado fora do canal. A ideia do vídeo de hoje é para a gente apresentar sobre como vai funcionar o canal a partir de diante, inclusive com uma cara nova, uma questão de mudança de logo, mudança de capa, enfim, com uma proposta nova no canal. A ideia da proposta seria transformar em um canal de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Relacionando vários tipos de assunto. Inclusive mudei até o próprio nome. Agora nosso canal se chamará É Hora do Duelo Cast. A ideia do canal é nós termos o segmento como se fosse podcast, no mesmo princípio, né? Mas nós iremos tratar vários assuntos relacionados a Yu-Gi-Oh! Como previsão de banlist, decks que tem potencial, alguns decks específicos, cartas específicas do meta que são bem essenciais ou que podem ser essenciais no futuro, dependendo de qual deck estiver no momento, cartas que vão surgir futuramente ou decks que vão surgir futuramente, e num formato diferente de uma espécie de talk show, onde nós iremos entrevistar várias pessoas que têm alguns decks específicos, como por exemplo, chutando aqui rapidamente, por exemplo, uma pessoa que aqui conhece muito bem um Subterra, ou uma pessoa aqui muito bem que conhece um Altergeist, e assim vai. Justamente para mostrar o potencial de como funciona o deck, né, e até onde você pode jogar com ele, né. Então a gente teve essa mudança. Infelizmente eu parei um pouquinho por conta de alguns problemas, algumas situações, acabei não tendo tempo suficiente para poder gravar, mas agora nesse momento eu consegui, depois de tanto tempo, né? E claro, eu não vou aqui simplesmente deixar um vídeo de 2 minutos praticamente e sem falar absolutamente nada, né? Vamos começar no podcast hoje em relação à banlist, né? A tão aclamada, tão polêmica banlist, né? O meu pensamento sobre a banlist é que para que você tenha uma lista em algumas coisas, ou você quer trazer de volta alguns decks para promover novas cartas, né, o que a Konami faz, ou você realmente o deck do momento está muito complicado. Esse deck ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele tem alto potencial e acaba que simplesmente não deixa outros decks jogarem, né? E eu tenho uma opinião sobre a lista bem específica, que talvez até muitos não concordem, mas já faz mais ou menos umas 2 listas ou 3 que eu não concordo que a gente deveria ter lista, né? Simplesmente porque eu acho que os decks hoje em dia eles são balanceados de certa forma aqui na nossa realidade, né? Justamente porque o meta já tá ok, já tá com Prankid, já tá com Tribrigade, já tá com Drytron, já tá com esses decks, Ignister. São decks variados que têm as suas dinâmicas e que já estão há um bom tempo no mercado, né? Dentro do jogo também. Então não seria tão justo assim fazer uma lista para simplesmente acabar com eles. É a minha visão, é a minha opinião em relação a isso. Principalmente porque os decks, eles querendo ou não, são novos ainda, né? Me lembro, por exemplo, do formato de Sky Striker com Thunder Dragon, com o Salamangreat, que ali demorou um pouquinho ainda para ter umas listas, entendeu? O próprio Salamangreat ele levou uma lista indireta no começo, depois levou uma lista enorme e só depois que realmente acabou com o deck, mas aí acabou com geral também. A Konami resolveu, não, para acabar com geral, baniram Engage, baniram Colossus, baniram o Mirage Stadium, assim, enfim, foi uma confusão. E você percebe que esses decks, depois de muito tempo, realmente não tem mudança nenhuma neles, entendeu? O próprio Salamangreat teve o Mirage Stadium liberado a 1 e não teve tanta mudança. A Engage teve uma mudança drástica no deck, mas não fez tanta diferença. Enfim, mas não estamos aqui para discutir sobre os banlists passados. Estamos aqui para discutir sobre o que pode acontecer a partir do dia 1º de outubro, que é quando a próxima banlist ela pode vir. Na minha visão, como eu disse, não tem muito o que colocar, mas
Se fosse para fazermos uma banlist relacionada a isso, eu acho que teríamos mais que tirar coisas do que colocar. Um exemplo que nós devemos tirar, por exemplo, é o Performapal Monkey Board. Ele foi banido lá atrás, na época que Pêndulo era fortíssimo, né? Assim, Pêndulo foi um período que tiveram vários decks muito fortes de Pêndulo ali e que determinadas cartas precisaram ser banidas, né? Eu me lembro quando o Double Iris foi banido, eu me lembro quando o Joker foi banido, eu me lembro, enfim, era um momento que estava muito complicado porque o deck era muito forte. Mas eu acho que hoje Pêndulo tá tão estragado com a mecânica, sabe? Principalmente por causa dos links e tal, que eu não acho que faria tão sentido deixar as coisas banidas, né? Bom, por exemplo, tanto que a próxima carta eu acho que poderia estar livre. Mas livre não, no caso limitada, né? O Performapal Monkey Board que eu falei e o Heavy Metal Fuse Electromite. Tem pessoas que vão falar, nossa, mas é um absurdo, o Electromite é fortíssimo. Eu concordo, o Electromite é muito forte. Mas não há necessidade exclusivamente de deixá-lo ali na lista, sabe? O deck de Pêndulo, ele é muito suscetível a muita coisa, entendeu? Ele morre como para qualquer outras cartas que tiram os decks de combo hoje, né? A gente vê como exemplo o próprio Dragon Link. O Dragon Link praticamente ali, ele morre ali para morre entre aspas, né? Para uma Dark Ruler normal. Morre entre aspas porque ele tem tinha a Tide setada e tinha o Hieratic Seal, que ainda era um follow para ele. O Pêndulo nem isso tem, o Pêndulo nem follow tem, só para vocês terem uma ideia. Então eu não acho que há necessidade de deixar ainda o Electromite na lista. Ele poderia já ser solto, pelo menos a 1, né? Não vou dizer a 3 direto, porque vai que inventem algum combo mirabolante. Mas deixassem ele a 1, que eu acho que tornaria o mais justo, de certa forma. Bom, nós estávamos falando primeiro sobre as limitadas, agora vamos para as semi-limitadas. Assim como foi com o Double Iris, eu acho que o Joker também poderia já vir a 2. Como eu falei ainda há pouco, as cartas de Pêndulo não são problemáticas, elas não têm problema nenhum, né, sabe? Elas não fazem sentido elas continuarem na lista, né, sinceramente. Porque o deck Pêndulo não joga, né? Então, eu acho que deveria soltar, deixar ele a 2. A próxima carta é sobre o True Draco Dynamite. Por quê? O buscador do deck está 1 por causa do Litosagem. Então, não tem problema de liberar as outras cartas. Ruim seria se fosse que nem no CG. No CG o Masterpiece está liberado, mas o campo está banido. Então, não faz sentido, sabe? Tipo, deixar o Dynamite lá só 1. Pode ir trazendo aos poucos, assim como foi com a Return, que foi voltando aos poucos, né, pro jogo. Acredito eu que essas fossem as semi-limitadas, né? E as fora da lista, eu acho que o Double Iris já deveria voltar direto, né? É a minha visão. O Double Iris não está fazendo nada, no mesmo princípio dos Pêndulos, não está fazendo absolutamente nada, então não tem por que continuar com eles na lista. Eu falei só sobre cartas que poderiam sair da lista, mas se fosse para falarmos sobre o meta atual, que entra Tri-Brigade, que entra Ignister, que entra Drytron, né, esses decks mais potentes, Prankids inclusive, na minha visão esses decks não merecem lista nenhuma porque o meta está equilibrado. Porém, se fôssemos para dar alguma lista, o que eu acho difícil, porque não pode ser uma lista direta, já que Ignister e Tri-Brigade vão vir na Mega Team de outubro, então a Konami vai precisar vender essas cartas para poder, né, lucrar um pouquinho. Eu diria que poderíamos dar uma lista indireta, digamos assim. Por exemplo, Tri-Brigade poderia tomar uma lista indireta na parte da Fire Formation Tenki. Afetaria o deck de certa forma? Sim, porque perderia mais um buscador, né? Então isso seria muito forte.
mas não afetaria tanto, já que o deck ele consegue se fortalecer muito, né? Prank Kid, por exemplo, se fosse para realmente pensar numa lista, o que eu, independentemente se ele estivesse no meta ou não, acredito que Prank Kid não deveria tomar lista, seria dando no Dudu, né? Que é o papagaio, né? Colocando ele a 1, por exemplo. Não mataria o deck, mas deixaria ele mais... a pessoa precisaria raciocinar muito mais na hora de jogar e tal, né? Então isso afetaria muito. Se fosse realmente para matar o deck ali, a Pandemônio tem que ir a 1. Aí ficaria mais difícil ainda, né? Mas não acho nem inclusive que esse deck mereça lista, porque ele não faz tanta coisa. Quer dizer, ele faz muita coisa, mas assim, não há necessidade de dar lista para ele, né? Pensando em Drytron, acho que a lista já foi fortíssima com ele, né? O Drytron ele tá mais balanceado de certa forma, né? Então acho que não faz sentido assim, né? E Ignista, cara, Ignista morre pra Nibiru, por exemplo. O deck para ali, o deck não vai mais jogar ali, ele para de combar ali, né? Então eu não acho que há necessidade, né, desses decks específicos do meta hoje levarem uma lista, né? Principalmente como eu falei, eles estão muito balanceados, cara. Eles estão muito tranquilos ali no meta para poderem levar uma lista. Então eles têm mesmo que continuarem jogando um pouquinho mais, ou então a Konami reinventar novos decks que possam fazer com que as pessoas parem de jogar esses decks mais antigos e comecem a jogar esses decks novos, né, que têm um poder melhor, né, em questão de consistência, questão de jogabilidade, enfim, acho que seria bem melhor. E é isso, gente. Falei aqui sobre várias coisas, né, relacionadas à questão da banlist. Como eu disse, é um assunto um pouco polêmico, porque muitos gostam, outros não. Cada um vem com a sua opinião, né, assim como eu também preciso respeitar, mas eu também fico me indagam algumas coisas de banlist. Como, por exemplo, um dia desse eu vi que pediram para a Imperial Order ser banida, o que não faz nem o menor sentido. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Vamos estar trazendo outros conteúdos para o canal, além disso, né? Tentaremos fazer as postagens no começo de 2 podcasts por semana. Né? O ideal seria 3 podcasts por semana, às vezes até 4. Mas nós vamos nos programar para que pudéssemos postar pelo menos 2, né? Para também não ficar muito pesado. E são podcasts rápidos, não são coisas de 3, 4 horas para você assistir. Somente coisas de 10, 15 minutos no máximo, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast da banlist. Não se esqueçam de inscrever no canal, tá? De apertar lá o sininho para poder ter notificação toda vez que aparecer alguma coisa. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos. E claro, nós estamos sempre abertos para elogios, estamos abertos para críticas construtivas, inclusive sobre como vai funcionar a partir de hoje, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e fui!